Olá, sou aluno do Instituto Federal do Piauí, o IFP, do campus Teresina, Zona Sul. Essa videoaula é referente à proposta feita pelo professor Jefferson Silva para a PCC, Prática como Componente Curricular da disciplina Prática de Banco de Dados, realizada pelo grupo formado pelos seguintes componentes: Alan, Isael, Max e Tiago. Esse trabalho seguirá o seguinte roteiro: conceito de banco de dados geográficos espaciais, GIS, arquitetura de banco de dados, tipo de dado geográfico e geométrico, vantagens do banco de dados espaciais, consulta, mesclagem e resultado de bancos de dados Web Mapping e WebGIS. Bancos de dados geográficos espaciais são bancos de dados que os GIS são sistemas que gerenciam dados geográficos. Diversas são as aplicações gerenciadas, como aplicações ambientais, transportes, dados estatísticos e uma infinidade de aplicações. Gerencia também os relacionamentos e consulta entre os objetos. São sistemas de banco de dados que armazenam e manipulam objetos espaciais, realizam consultas e cálculos, como áreas e distâncias, e realizam gerações de buffers, zonas de influência, e outras operações, entre elas as geométricas. O sistema de informação geográfico ele abstrai do mundo real as informações, organiza ela em forma de tabelas, e onde essas tabelas são gerenciadas, manipuladas, e em cima da tomada de decisão é visualizado esses dados de forma gráfica. Esses dados eles são modelados, ou seja, esses dados eles são gravados em tabelas. Essas tabelas elas podem ser tanto do tipo de pontos, mas elas podem ser também linhas, como podem ser também polígonos. Os pontos representam as cidades, as capitais, os aeroportos. As linhas representam os rios, as rodovias, as avenidas. Os polígonos representam os mapas em geral, como a cidade, um bairro, ou até mesmo o próprio mapa mundi. Mas, e antes? Como eram feitos os estudos geográficos antes dos sistemas de informações geográficas organizados? A gente tem como exemplo aqui um radioenlace, onde temos a torre A, a torre B, e para definirmos a altura das antenas. Era feito manualmente, isso aqui era feito no braço, através de estudos topográficos da área, onde se ia delimitar, né, a altura dessas antenas. Atualmente contamos com os sistemas de dados geográficos, onde nós temos toda essa área mapeada, onde basta inserir as coordenadas do ponto A e a do ponto B e pedir um perfil. O próprio sistema já calcula, faz a análise desses dados e mostra o resultado, dizendo a melhor posição da qual seria instalada as antenas. Aqui nós temos de forma mais detalhada a demonstração da arquitetura do sistema de informações geográficas, onde temos a entrada de dados, né, através de uma interface, a consulta desses dados, feita pelo operador, onde esses dados são gerenciados e são visualizados através da própria tela ou através de plotagem. Diversos são os sistemas que tratam de banco de dados espaciais, tanto de código fechado como código aberto. Para isso, existe uma organização, que é o Consórcio Nacional Geoespacial, que trata de compatibilizar e definir padrões abertos e arquiteturas que viabilizem a integração de dados geográficos e serviços com as mais diversas aplicações e incentivam também a geração de negócios na área de geotecnologias. Isso aqui é para padronizar os dados que são utilizados pelos diversos sistemas, tipo as coordenadas geográficas, as questões de distância, se são em quilômetros, em milhas, questão de peso. É uma padronização para que, quando da importação ou importação de um dado de um sistema para outro, exista a perfeita sintonia entre eles. Uma das aplicações mais utilizadas em banco de dados espaciais é o PortGIS, né? Na verdade, ele é uma extensão do PortGrid, que é um banco de dados normal, e para a aplicação espacial foi criado o PortGIS. Assim como os bancos de dados convencionais, para lidar com dados gráficos é necessário uma interface mais robusta, que comporte realizar cálculos geográficos e geométricos. Um dos sistemas de banco de dados mais utilizados, abertos, é o PortGIS. De fato, a consulta com a linguagem SQL pode ser uma das mais importantes ferramentas no uso de banco de dados espaciais,
né? Bem como também a modelagem de dados, diferentemente de outros sistemas antes de existir os sistemas de banco de dados geográficos, onde eles eram tratados em tabelas diferentes, onde era difícil fazer a mesclagem dele. Com a modelagem de dados se torna mais fácil fazer essa mesclagem para consulta e visualização. Agora vamos falar sobre os tipos de dados usados em sistema de banco de dados espaciais, que são os geográficos e geométricos. Temos os dados geográficos, né? Como sabemos, o nosso planeta ele é esférico, e sendo esférico nós vamos trabalhar nas dimensões de altura, largura e profundidade, na verdade em 3 dimensões. Os dados geográficos são determinados pelas coordenadas geográficas, onde nós temos a latitude e a longitude. Os dados geométricos, a gente trabalha em apenas uma dimensão. A gente vai ter as distâncias, vamos calcular as referências entre uma unidade e outra. Bom, composto nesses 2 tipos de dados, então, qual será mais vantajoso eu usar? Um dado geográfico ou um dado geométrico? Pois bem, na realização de consultas, nós realizamos das 2 formas, mas, dependendo da aplicação que se deseja, nós podemos ter um melhor resultado com dado geométrico ou um melhor resultado com dado geográfico. Por exemplo, se eu quiser medir a distância entre o Equador e o Gabão aqui na África, eu vou utilizar um dado geométrico, que o dado geométrico ele vê em uma única dimensão, ele vai tirar uma linha reta e vai dar essa distância. Como também eu posso levar em consideração a curvatura da Terra e ter essa medição em dado geográfico. Então, qual dessas medições se aproximam mais da realidade? Para longa distância, o ideal seria a gente calcular usando o tipo de dado geográfico. Mas se eu tiver em uma curta distância, entre um bairro e outro, ou uma rua e outra, fica mais fácil utilizar dados geométricos. Bom, como vimos anteriormente, já falamos sobre a modelagem dos dados, as consultas também podem ser feitas mesclando esses dados. Como é feita essa mesclagem? Nós temos aqui um mapa político do Brasil, um mapa rodoviário e outro mapa mostrando os principais aeroportos. Eu faço uma consulta em SQL ou pelo próprio sistema que eu tenho em mãos e eu tenho uma mesclagem desses dados. De que forma? Bom, eu mesclando esses 3 mapas eu vou ter o mapa político, o mapa rodoviário, juntamente com o mapa mostrando os principais aeroportos do país. Com isso eu poupo tempo, né? E também eu tenho uma visualização melhor daquilo que eu quero. Através do sistema GIS, podemos realizar vários tipos de consultas de dados geográficos e espaciais. Como exemplo, nós temos aqui uma consulta de dados de interseção, onde estamos selecionando as unidades da tabela Brasil, os estados, que são os polígonos, e estamos cruzando com a tabela de rodovias, no qual a rodovia que nós queremos pesquisar é a BR-153. É dado esse comando com essa função de intersecção do Brasil, a tabela Brasil e a tabela R de rodovias. Como resultado da consulta, vemos aqui no gráfico a BR-153, onde ela começa cortando o estado do Tocantins, indo até o estado do Rio Grande do Sul. Mais um exemplo de consulta que temos é a consulta de contente está contido. Por exemplo, nessa aplicação queremos saber quais os aeroportos internacionais da região norte do país. Temos aqui o comando SQL, onde selecionamos o campo nome da tabela aeroporto, juntamente com o campo da unidade de federação da tabela Brasil, onde queremos ver especificamente da região norte, e é dado o comando de contém está contido. Como resultado, visualizamos no mapa, aqui na parte gráfica, os aeroportos internacionais dessa região citada. Mais um tipo de consulta que podemos realizar é a consulta de proximidade. No exemplo abaixo, queremos saber quais são as rodovias distantes de no máximo 20 km do aeroporto de Viracopos. Vejamos, é dado um select na tabela rodovia e aeroportos, no campo rodovia, onde o nome do aeroporto é Viracopos, na tabela aeroporto. E a distância, como podemos ver, é em metros, igual a 20 mil metros. Assim teremos como resultado as rodovias no raio de 20 km distantes do aeroporto de Viracopos. Mais uma aplicação que podemos ter é a aplicação na web, chamada Web Mapping ou WebGIS,
onde consultamos os mapas, onde esses mapas podem ser estáticos, são os mapas no formato de imagem, JPEG, GIF, PNG, etc., integrados à página de internet. Podemos ter também mapas gerados a partir de formulários, onde se fornece parâmetros para a geração de mapas na forma de imagem, e os mapas dinâmicos, onde o usuário seleciona uma área de seu interesse em um mapa geral, gerando uma navegação para outro mapa, ou mais específico, com informações mais detalhadas dessa região. Em geral, apresentam interface atraente com ícones para consulta espacial, cálculo de distância e etc. Temos vários exemplos de web map nas páginas de internet. Como exemplo desses mapas, temos o Google Maps, o Google Earth, entre outros usados para a navegação. Neste exemplo de web map, temos uma consulta feita por um aluno do IFP, do campus Teresina Central, que deseja saber qual a distância do campus Teresina Central para o campo Teresina Zona Sul. Dados os endereços dos campos, conforme o mapa, são dados 3 opções de percurso, conforme podemos ver. Uma em qual ele leva 7 minutos indo de carro por um determinado percurso e outros 2 percursos mostrando um tempo de 8 minutos. Esse tipo de aplicação é bastante útil hoje em dia e utilizada por todos nós. Então é isso, pessoal. Essa foi uma pequena introdução aos sistemas de banco de dados espaciais. Espero ter sido relevante e satisfatório para o entendimento de todos. Muito obrigado.